Olá, amigos e amigas, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos para mais um vídeo, gravação de mais um vídeo. Vamos falar nesse vídeo sobre o mundo dos espíritos, ou o chamado mundo espiritual. É um tema interessante que a doutrina espírita nos traz e nos faz conhecer, nos falando de onde viemos e para onde retornaremos depois da morte do corpo físico. Diz assim o texto que preparamos, que o mundo espiritual é um mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. No Livro dos Espíritos, na questão 86, os mundos espiritual e físico são independentes. Encontramos lá no Livro dos Espíritos essa resposta. Mas, apesar de serem independentes, e o são mesmo, a relação entre ambos ela é incessante, porque reagem sem parar um sobre o outro. Os espíritos, revestidos dos seus corpos materiais, como estamos agora, constituem a humanidade, ou chamado mundo corporal, visível. Sem esses corpos físicos, nós espíritos formamos o mundo espiritual, um mundo chamado de invisível, porque nem todos nós temos a capacidade de vê-lo, mas ele está ao nosso redor. É esse mundo invisível que povoa o espaço e no meio do qual vivemos sem nem desconfiar que ele existe. Da mesma forma como vivemos no meio do mundo dos infinitamente pequenos, de que não suspeitávamos antes da invenção do microscópio que existia. Então o mundo dos espíritos, ou mundo espiritual, ou plano espiritual, é um mundo onde habitam os espíritos que estão sem o corpo físico. Nós temos algumas citações bem importantes que nos falam exatamente desse mundo espiritual. Jesus mesmo nos disse assim: na casa de meu pai existem muitas moradas. Se assim não fosse, já eu lhes teria dito, mas vou para lhes preparar o lugar. Ou seja, Jesus estava nos falando do futuro. O futuro que nós, espíritos que estávamos encarnados naquela época, teríamos depois do nosso desencarne. No Livro dos Espíritos, na questão 149, encontramos a seguinte afirmativa: no instante da morte, a alma volta a ser espírito, isto é, volta ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. Importante a gente esclarecer aqui o seguinte, que Allan Kardec, para que nós pudéssemos entender melhor, ele fez uma diferenciação. O espírito, quando está encarnado, ele chama de alma. Quando nós retornamos para o mundo dos espíritos, sem o corpo físico, ele o trata como espírito. Mas alma e espírito é a mesma coisa. Então eu sou uma alma, porque eu estou encarnado. Mas eu sou ao mesmo tempo um espírito. Quando eu desencarnar, eu retomo então o meu lugar no mundo dos espíritos. Mas eu sou um espírito. Ainda no Livro dos Espíritos, os espíritos estão em toda parte. Nem todos os espíritos, porém, vão a todos os lugares. Por isso que existem regiões que são interditadas aos menos adiantados. Então, no plano espiritual, eu tenho uma liberdade de ação, mas é uma liberdade limitada. Eu não vou em qualquer lugar que eu queira ir, eu vou no lugar onde eu tenha condições realmente de ir e de entender o que se passa. Ainda no Livro dos Espíritos, quanto tempo pode durar o intervalo entre uma reencarnação e outra? Respondem os espíritos que o intervalo entre uma reencarnação e outra pode durar algumas horas ou até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado da chamada erraticidade. Estar na erraticidade significa estar no plano espiritual, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Uma hora, nós espíritos imperfeitos ainda, temos que reencarnar. Na introdução do Livro dos Espíritos, no item 6º, encontramos o seguinte, palavras de Allan Kardec. Ensina-nos a doutrina espírita que o mundo real é o mundo espiritual. Já o mundo físico, ele é secundário e impermanente. Em comum, ambos, mundo físico e mundo espiritual, são habitados por espíritos.
Evidentemente, no mundo espiritual, estes se encontram desencarnados, livres do envoltório carnal, que é o corpo físico. No mundo material, os espíritos vivem submetidos temporariamente ao cárcere do corpo físico. Considerando que os espíritos desencarnados são os que eram quando homens na Terra, quando eles retornam ao mundo espiritual, eles retornam como herdeiros das próprias realizações. Como não poderia deixar de ser, ao retornarmos ao plano espiritual, através do fenômeno biológico da morte do corpo físico, nós somos portadores de sucessos ou de fracassos, como consequências das nossas boas ou más ações. Seus valores, hábitos e condicionamentos fazem parte de nós mesmos, da nossa personalidade. Dessa forma, entre outras coisas, a natureza social e gregária também existe e é aos espíritos indissociável. Então os espíritos, ou seja, nós, depois do desencarne, reunimos-nos no plano espiritual de acordo com as nossas próprias afinidades, afeições e interesses. Vivemos em verdadeiras organizações sociais, relacionando-nos em dinâmica vida social e em regiões, cidades ou colônias espirituais condizentes ao nível evolutivo de cada um. Então, no plano espiritual existem comunidades, vilas, cidades inteiras, com estruturas sociais tão mais aperfeiçoadas quanto as aqui encontramos aqui no plano físico, onde se comungam beleza e harmonia, fraternidade e caridade, aprendizado e trabalho. Ou seja, no plano espiritual, nas chamadas colônias, existem cidades que são muito mais bonitas, muito mais organizadas do que as nossas, desde que nós tenhamos equilíbrio moral para habitar nesses lugares. Se não tivermos, vamos ocupar lugares que nós, da doutrina espírita, falamos que são os umbrais, lugares realmente tenebrosos. Por isso a nossa responsabilidade de construirmos uma vida que seja equilibrada. Por outro lado, espíritos ainda inferiores se estabelecem em agremiações mais imediatas da Terra, sem contudo perderem os espaços da convivência social. Estes mundos, por vezes tão paradoxais, formam os planos espirituais, que traduzem a força do sentimento e da simpatia que lhes são peculiares. No plano espiritual, vamos estar próximos a espíritos que comungam com os nossos pensamentos. Aqui no plano material, convivemos com uma diferenciação muito grande de evoluções, tanto intelectuais quanto morais. No plano espiritual, não vai ser assim. Vamos estar próximos daqueles que são iguais a nós. Tal qual no plano material, também no plano espiritual, há o progresso, há o avanço, há o aperfeiçoamento contínuo, mas precisamos reencarnar. O testemunho do nosso crescimento moral e intelectual vai se dar aqui, onde nós podemos colocar em prática o que aprendemos. Recordando a afirmativa de Jesus anotada pelo evangelista João, há muitas moradas na casa do Pai. O benfeitor Emmanuel, ele nos ensina o seguinte, que viveremos naquele lugar que haveremos de erguer por nós mesmos, segundo o ensinamento do Mestre Jesus, que manda conferir a cada um de acordo com as próprias obras. Ou seja, somos nós que mandamos os tijolinhos para o plano espiritual, para a construção da nossa casa. Olha a responsabilidade. Então, habitaremos um local de acordo com a nossa construção moral. Sigamos sempre confiantes e determinados no caminho do bem. E que a gente retorne para o plano espiritual, porque nós haveremos de retornar, porque a morte biológica, a morte do corpo físico, ela é natural, nós vamos perder esse corpo físico, mas nós permaneceremos vivos, porque somos espíritos imortais. Era isso que tínhamos nesse vídeo. Achei muito interessante trazer aqui para que a gente se recorde que nós somos espíritos e que haveremos de retornar ao plano dos espíritos quando houver o desencarne. Muito obrigado mais uma vez pela atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.